Um governo, uma economia, uma só religião. Estes são aspectos que, sem dúvidas, vão estar relacionados com o governo da besta. E é uma ideologia que também vem acompanhando o ser humano, seja na Torre de Babel, seja na Babilônia, seja com os gregos, os romanos, por muitos e muitos anos. Então, no momento de hoje, tendo em consideração esses eventos históricos, essas grandes Babilônias, qual é a Babilônia dos dias atuais? Então a gente viu aqui que dentre as categorias a gente tem os reis da terra cometendo prostituição, fornicação com essa Babilônia, com essa grande prostituta. A gente viu o aspecto religioso que isso traz e como a Igreja Católica está muito interligada com essa descrição. Mas, como eu disse no final do último vídeo, a Igreja Católica não tem tanta influência como ela tinha nos dias atuais. Por mais que ela seja provavelmente a maior denominação cristã, uma das maiores religiões do mundo, ela não tem tanta influência econômica quanto ela costumava ter. Influência até também de o medo que causava, de poder causar mortes, torturas com a Inquisição, ou às vezes até mesmo guerras. Então, vamos continuar a nossa leitura aqui no capítulo 18 e vamos ver se a gente identifica a Babilônia dos nossos dias atuais, que pode muito bem ser a Babilônia que vai se manter até o reinado do Anticristo. Então a gente tem que sempre tomar em consideração o que a gente está tendo no presente. A gente nunca sabe quando o primeiro selo vai ser aberto, quando vai começar essa vinda do Anticristo, quando os 4 cavaleiros do Apocalipse vão começar a andar pela terra e tirar a sua paz. Então, tomando em conta que a gente tem em consideração, vamos para o capítulo 18, no versículo 1. E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu, e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Então o que a gente tem aqui? Quando na Bíblia a gente tem essas profecias sobre o futuro, falando Babilônia caiu, a gente tem também alguns momentos em Jonas, onde ele fala que Nínive caiu. Então, quando, mesmo antes de acontecer, o profeta já está profetizando sobre essa questão, a gente já pode dizer com certeza que inevitavelmente vai cair. Inevitavelmente essa nação, esse país, essa cidade vai ser totalmente aniquilado. Não há chance disso não acontecer. Deus fala das coisas que não aconteceram como se já fossem passadas, como se já tivessem sido. A gente vê muitas vezes também aqui falando a besta que é e não é mais, embora agora ainda seja. Então o anticristo que é, mas que vai morrer, então que já não é, embora que por enquanto ele esteja vivo. Então a Bíblia vai indo e voltando nessa questão cronológica porque Deus não está preso no tempo, ele não está preso no futuro, ele não está preso no passado. Deus consegue fazer essa leitura de passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, só para mostrar um exemplo aqui, vamos para Jonas capítulo 3. Indo aqui para o versículo 4. E Jonas começou a entrar pela cidade jornada de um dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Então, depois de 40 dias, ele está dando esse cronograma aqui, Nínive será derrubada. Porém, as pessoas aqui em Nínive, elas acreditaram em Deus. As pessoas aqui, elas foram salvas, não somente foram salvas, mas elas mudaram a maneira que elas estavam agindo. Isso evitou que Nínive fosse destruído. Porém, infelizmente, as pessoas voltaram a cometer grandes pecados, a cometer idolatria. As pessoas, a nação como um todo, ela não se manteve naquele local servindo a Deus, onde elas poderiam estar, mas elas decaíram, e o último estado foi pior do que o anterior. Porque antes elas estavam como pessoas que não sabiam a diferença entre a sua mão direita e a esquerda, mas depois que o evangelho foi pregado na nação, depois que Jonas pregou sobre Deus na nação, a quem muito é dado, muito é requerido. Então mais foi exigido dessas pessoas, e a destruição veio no livro de Naum. Qualquer um que fizer a leitura de Naum vai ver que está tendo essa destruição da Assíria, essa destruição de Nínive. Então a gente vê
língua similar, só que aqui não fala nem de caiu, já caiu. Então é sem dúvida nenhuma que essa cidade, que ainda não foi revelada 100% qual vai ser nos nossos dias atuais, mas muito provavelmente é os Estados Unidos, vai cair, vai ser destruído. Por que os Estados Unidos? É o maior polo econômico do mundo. A gente toma em consideração, tá, pode ser que você fale, mas tem outros locais, a China ela produz muito, a Índia ela produz muito também, porém, se a gente tomar em consideração, qual que é o país mais consumista do mundo? Qual é o país que tudo é levado para lá, tudo é vendido lá, tudo é comprado lá? Estados Unidos. Até na questão de alimento, assim, se a gente comparar com os nossos aqui que a gente come, questão de fast food, tamanho da comida, quantidade de doce que tem, qualquer pessoa que já viu comida em rede social, nem que seja anúncio que eles colocam de tempo em tempo, você fica impressionado, fala, pessoal, vai morrer de comer uma coisa assim. Mas é porque aquela nação, Estados Unidos, é muito focada nessa questão de consumir, de comprar. iPhone quebrou, pega um novo, todo ano lança um novo, e tem que ter um novo e tal. Então essa questão, essa ideia, ela é muito associada também com o capitalismo, é uma ideia que surge do capitalismo, no final, é o que alimenta o próprio capitalismo. Então a pessoa precisa comprar o novo celular, aí alguém precisa produzir o novo celular, ela compra o celular, produz o celular. Então é um ciclo vicioso que vai continuando e não tem fim. Então eu acho que não tem dúvidas que a gente fala, qual país é o mais dominante aqui nos dias atuais. Não somente a gente tem também a questão da ONU, que é localizada nos Estados Unidos, a sede dela, e, assim, foi fundada pelos Estados Unidos. Então, até essa organização das Nações Unidas é proveniente também, essa ideia de globalismo também é proveniente lá deles. Que país que vai invadir qualquer outro, por qualquer motivo que quiser, seja por briga em questão financeira de petróleo, terras, ou seja até por questão, por exemplo, certo país está colocando pena de morte para sodomia, ou seja, certo país está fazendo o que é bíblico, eles vão lá e falam, não pode mais ser criminalizado a sodomia, a homossexualidade, não pode ser mais posto à morte. Eles fazem isso em países da África, e o país da África vai fazer o quê? Os Estados Unidos é extremamente mais forte do que eles, então são eles que têm essa carta de trunfo que fazem o que eles quiserem em qualquer país e muitas das vezes saem ilesos. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. E olha que interessante, a gente está falando aqui de um período na 7ª trombeta, na 7ª praga. A gente ainda vai ter pessoas que vão estar sendo salvas, a gente ainda vai ter pessoas que vão estar acreditando em Deus. Claro, elas vão ter parte no arrebatamento, elas não vão ter parte na primeira ressurreição. Elas vão ir para o céu ainda assim, e elas vão ter que passar por essa situação de pragas, mas não quer dizer que não vai ter pessoas sendo salvas aqui na Terra. A gente vai ter os 144 mil, as 2 testemunhas pregando e pessoas vão estar acreditando. Okay? A palavra de Deus não volta vazia. Versículo 6. Retribui-lhe assim como ela vos retribuiu, e dobro sobre o seu dobro de acordo com suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. É aquela ideia de que a gente colhe o que a gente planta. A gente tem versículos na Bíblia dizendo que eles semearam o vento e vão colher o furacão. E muitas das vezes o que a gente vai plantar vai ser muito pior do que a gente colheu. Em que sentido? A gente estava semeando aquela semente, só que ela cresce a um nível que a gente não espera. E o pecado é dessa forma. Ele começa com uma pequena bola de neve que vai descendo e vai ficando enorme. A gente não consegue ter controle sobre o pecado. E algumas pessoas acham que conseguem. Não, esse pecado aqui na minha vida, essa bebedeira, essa fornicação, essas piadas com coisas blasfêmicas ou xingamentos, isso eu consigo controlar, mas um pecado vai puxando o outro, e aí logo, logo, a gente está colhendo furacão. Tudo bem? Então, indo aqui para o versículo 7. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dá-lhe o tanto de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso suas pragas virão em um dia. Então a destruição da Babilônia vai vir em um dia. A morte e o luto e a fome. E ela será completamente queimada. Queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão
e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio, ficando de longe, por medo de sua tormenta. Dizem, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora, não somente um dia, mas em uma hora, chegou o teu juízo. E a gente vai ter aqui muitas pessoas lamentando. E, poxa, no capítulo 17 não foram esses 6 que odiaram a grande prostituta e que a destruíram também? Que Deus permitiu que eles destruíssem, utilizou esses reis, e constantemente a gente vê isso na Bíblia, Deus utilizando pessoas piores ainda para punir pessoas ruins. A gente tem o quê? A Babilônia chegando para os assírios, a gente tem os medos persas chegando para a Babilônia, os gregos chegando para os medos persas. Então, Deus permite que nações horríveis punam nações que são um pouco menos horríveis que eles. É a pessoa, o quê? Colhendo o que ela planta, esse ciclo. E no final de tudo, Deus julga essas outras nações. Não é como se elas ficassem ilesas. Porque Deus é bom. Deus traz justiça. A pessoa, ela vai plantar essa sementinha e ela vai colher o que ela está plantando. Mercadores também vão chorar. E qual é o motivo desse choro? Vamos aqui para o versículo 11. E os mercadores até chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Então, olha, que amor que eles sentiram para essa grande Babilônia. Nossa, que amor que eles tinham para essa grande prostituta. Ai, quem vai comprar das minhas mercadorias agora? Ai, que essa cidade foi destruída, tem chamas, essa fumaça está acendendo. Assim, não é uma questão de amor, é uma questão de interesse financeiro. Então, é um elemento aqui que essa Babilônia traz também, no capítulo 18 especificamente, que é o econômico. E a gente vai ver que no tempo do anticristo a gente vai ter uma moeda, a gente vai ter essa questão que quem não tomar a marca da besta não vai conseguir comprar ou vender. Essa unificação monetária também. Então vamos continuar aqui para o versículo 12. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e toda madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso da mais preciosa madeira, de bronze, de ferro, de mármore. A gente tem um tanto de menção de mercadorias aqui: canela, fragrâncias, farinha finíssima, trigo, animais, ovelhas, cavalos, almas de homens, escravos, frutos do desejo de tua alma. Indo aqui para o versículo 14. E os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Os mercadores dessas coisas, que por ela se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando. Então a gente tem esses mercadores, essas outras nações, enriquecendo com ela, enriquecendo com esse consumismo, com essa compra, com essa venda que eles estão realizando com a grande Babilônia. Então é muito difícil de você separar essa questão também, de você não ver os Estados Unidos com essa questão. Qual que é a língua franca do mundo hoje em dia? Que língua que se você falar, você vai para qualquer lugar no mundo? É ensinada em escola pública, em escola particular, por diversas nações, inclusive aqui no Brasil, é parte da BNCC, é necessário você aprender essa língua estrangeira. Inglês. Você fala inglês, você fala em qualquer lugar do mundo. Você vai lá para a China, você vai para a Austrália, você vai para o Japão, você vai para o México, você vai para algum lugar da Europa, você vai para algum lugar da África. Claro, tem locais que não vão gostar de estar falando, tem algumas nações que não vão estar felizes em falar inglês, mas é a língua média, assim, que eu quero conversar com tal pessoa, inglês. De qualquer lugar do mundo, inglês. Todo mundo faz esse aprendizado para poder estar tendo essa comunicação. Você não tem que, por exemplo, eu preciso conversar com alguém da Espanha e alguém da Suíça, eu vou aprender espanhol, eu vou aprender a língua que é falada em outros lugares. Todo mundo aprende inglês e pronto. É a língua franca dos dias atuais. E pode ser que chegue um momento em que não seja mais os Estados Unidos. Pode ser que no futuro, vamos supor que o evento de Apocalipse chegue daqui 100 anos. E aí é uma outra superpotência, outra grande Babilônia que está. Mas eu acredito que é bem difícil isso. Algumas pessoas falam, a China, mas a China ela produz, ela não compra tanto. Sim, ela produz coisa em uma quantidade enorme, mas eles não são conhecidos por serem tão compradores como os Estados Unidos. Talvez em questão de alimento, mas ainda assim, a gente não vê esse domínio global da China em questão de língua. A gente não tem várias pessoas aprendendo mandarim, aprendendo os costumes deles. O que a gente vê muito disso é com os Estados Unidos. Indo aqui para o versículo 16, e dizendo, ai daquela grande cidade, que se vestia de linho fino, e de púrpura e de escarlate, e se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora
tão grandes riquezas viraram em nada. E todo o timoneiro e toda a companhia das naus e marinheiros e todos quantos fazem comércio marítimo ficaram de longe. E vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam dizendo: que cidade semelhante a esta grande cidade! E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos que tinham navios no mar em razão de seu alto preço. A gente vê também aqui que está associado o quê? Com uma costa, uma grande costa, onde esses navios estão podendo chegar. Então a gente não está tratando de algum local que não tem acesso ao mar. Quando falando aqui da grande Babilônia. Porque em uma hora ela foi desolada, regozijas-te sobre ela, tu céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Então a gente tem também essa perseguição advinda desse fim dos tempos. Essa perseguição que até no dia de hoje a gente tem muita censura relacionada a pregações. A pessoa não pode pregar Levítico 20:13, a pessoa não pode pregar Deuteronômio 22:5. Ela não pode ensinar a odiar os reprovados. Ela não pode ensinar a odiar falsas doutrinas. Não pode nem falar uma verdade sobre uma falsa religião. Você fala, o catolicismo ensina essa coisa que não é bíblica. Opa, isso aí é crime de ódio. Não, isso aí é negativo, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Aí derruba o canal da pessoa, derruba as redes sociais. E, por enquanto, a gente ainda não tem tanta perseguição como vai ser no fim dos tempos, mas a gente vai chegar um momento em que vai presenciar prisões, pessoas sendo mortas pela causa de Cristo, mártires acontecendo e sangue dos santos sendo derramado. Então, a gente vê aqui que, basicamente, é essa conclusão da Grande Babilônia aqui, no qual não vai ter mais mercadoria, não vai ter mais o som de músicos, não vai ter a luz de candeeiro, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra. Porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Então, novamente, todas as nações. A gente tem essa questão global. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, um grande assassinato também relacionado com essa nação, especialmente direcionado aos santos. Então, aqui a gente vai encerrar nossa leitura sobre Grande Babilônia. No próximo capítulo a gente vai ver sobre a Batalha de Armagedon, que eu gostaria bastante de explorar também, porque é um tópico muito legal, falando sobre a terceira vinda de Cristo. Então, espero que vocês estejam juntos aí para acompanhar. Que Deus abençoe vocês e até mais.